Então nós vamos ter nesse próximo domingo aí o combate do Survivor Series 5 contra 5, assim como outros, mas o que mais chama atenção, claro, é o combate 5 contra 5, porque é o tradicional do Survivor Series. Shane McMahon, John Cena, Nakamura, Bobby Roode e Randy Orton irão representar o SmackDown e enfrentar Kurt Angle, Braun Strowman, Finn Balor, Jason Jordan e Samoa Joe, que representarão o Monday Night Raw. Então hoje eu vou falar o que eu acho que poderia acontecer, assim, o que eu faria. Lembrando que tem que ser algo que seja coerente, que faça sentido, que tenha uma explicação. Não dá pra simplesmente eu falar, não, tem que vir o Shield, aí vir o Undertaker, aí vir o Stone Cold, invadir, atacar. Pô, até seria legal, mas não tem sentido nenhum. Então tem que ser uma bucagem que eu acho assim que pode ser legal e que seja coerente para os próximos dias, para o que vai acontecer depois. Bom, eu começaria assim, o combate normal, como todo Survivor Series, ali cada um se apresenta um pouco, cada um luta um pouquinho, passa, sei lá, uns 8 minutos por aí, deles lutando, pulando um pra lá e pra cá, enfim. E aí, em um determinado momento da luta ali, nos 10 primeiros minutos talvez, o Finn Balor e o Samoa Joe se desentendem. Pra quem não se lembra, os dois ali estão meio que brigando nos últimos Raw. Os dois se desentendem, o Joe tenta ali meio que empurrar o Balor, só que aí leva a pior porque o Balor bate nele. Só que quando o Balor bate no Samoa Joe, vem o time do SmackDown, pode ser ali qualquer um que estiver participando, o Shane, por exemplo, puxa o Finn Balor pra fora, e o da vez é o Joe. O Joe se distrai porque foi atacado pelo Balor e com isso o Nakamura, que é o da vez também, aproveita e faz o Kinshasa. E aí aplica o finalizador dele no Samoa Joe e elimina o Samoa Joe. E aí Nakamura consegue ali um ponto pro SmackDown. Bom, então o Raw começa com um a menos e aí aciona o seu principal homem, né? O Braun Strowman é o da vez. Aí o Braun Strowman entra e começa a fazer o squash dele, né? O Nakamura segue sendo da vez, o Braun Strowman pega ele, faz um Running Power Slam e elimina o Nakamura, né? O Braun Strowman então elimina o Nakamura, Nakamura fora, eliminou o Samoa Joe, mas o Braun Strowman eliminou ele. E aí pronto, o Braun Strowman segue o da vez e continua sendo o Braun Strowman, destruindo todo mundo, né? Vem o time inteiro do SmackDown, vem John Cena, Randy Orton, Shane, Bobby Roode, o Braun Strowman vai destruindo várias e várias equipes ali, tudo de uma vez, só que não finaliza ninguém. Quando ele tá perto de finalizar, aparece o Kane, né? De repente toca aquela theme song do Kane e o Kane vem ao ringue. Pode ser tipo um blackout e ele aparecer no ringue. Não dá pra ele sair debaixo do ringue porque senão depois não daria pra lutar mais. Mas pode ser um blackout, o Kane aparece de surpresa dentro do ringue, começa a encarar o Braun Strowman e aí ataca o Braun Strowman, faz um chokeslam no Braun Strowman, algo assim. E com isso, a equipe do SmackDown aproveita. E aí eles começam a fazer cada um golpe no Braun Strowman. Pode ser o Bobby Roode fazendo ali um super kick. Aí vem o Shane faz aquela sequência de soco. Aí o Randy Orton faz o DDT. E aí o John Cena finaliza com Attitude Adjustment. Eu colocaria o John Cena pra fazer o pinfall no Strowman, que eu acho que é o mais credível na equipe do SmackDown pra fazer isso. Faz o Attitude Adjustment no Braun Strowman depois de vários golpes nele. E depois de ele ser atrapalhado pelo Kane. E elimina o Braun Strowman. E aí o da vez então no time do Raw é o Finn Balor, né? O Finn Balor é acionado e começa a fazer a zingada dele, né? Aquela sequência dele da hora, que ele faz dropkick aqui, dropkick ali, aí faz a plancha, aí faz aquela voadora que ele fala lá de fora, quando ele vai correndo na quina do ringue, aí faz o Sling Blade, começa a ir muito bem, muito bem, muito bem, até que o da vez, inclusive, era o Bobby Roode. Mas aí, quem retorna é Samoa Joe, que, vale lembrar, foi atrapalhado aquela hora lá pelo Finn Balor, e aí ele volta e ataca o Finn Balor, membro do próprio time, porque o Finn Balor atrapalhou ele antes, ataca o Finn Balor, chuta o Finn Balor, e beleza. O Bobby Roode, como é ligeirão, aproveita, faz o glorioso DDT no Finn Balor, e então elimina o Finn Balor. Bobby Roode, glorioso, consegue mais um ponto pro SmackDown, e o SmackDown fica ali então com 4 caras, enquanto o Raw fica apenas com 2, né? Sobra apenas Jason Jordan e Kurt Angle na equipe do Raw. Só que o que acontece, né? Os dois sozinhos ali tendo que salvar o emprego do pai. Vem Sami Zayn e Kevin Owens. Vale lembrar que os dois foram ignorados pelo Shane McMahon. Não vão participar ali dos combates do Survivor Series. Então os dois revoltados com o Shane McMahon aparecem para atacar o Shane McMahon. O Bobby Roode segue sendo da vez. E aí ele tenta ajudar o Shane. Vai lá tentar bater no Kevin Owens, só que o Kevin Owens dá uma surra no Bobby Roode também, destrói o Bobby Roode, enquanto o Sami Zayn vai destruindo o Shane. Por quê?
Porque já era especulado há muito tempo que depois da rivalidade do Kevin Owens com o Shane, ele iria rivalizar com o Bobby Roode. E faz muito sentido porque o Bobby Roode já concluiu a rivalidade com o Ziggler. O Kevin Owens não vai disputar o título americano de novo agora, pro próximos pay-per-views, aí o Clash of Champions, não vai atrás do título mundial também. Então eu acho que o mais provável é os dois rivalizarem, seria o início da rivalidade dos dois. O Kevin Owens atacar feio o Bobby Roode e os dois seguem rivalidade. O Kevin Owens não vai seguir em rivalidade com o Shane especificamente, porque o Shane já rivalizou com ele, já lutou com ele. Quem faria isso é o Sami Zayn, que teria atacado o Shane, e aí então resultaria em um combate dos dois, como já era aguardado anteriormente, né? Beleza. E aí então, aproveitando disso, o Jason Jordan elimina o Bobby Roode e depois elimina o Shane. Sim, elimina os dois por causa da ajuda do Kevin Owens e Sami Zayn. Ajuda entre aspas, né? Dos ataques que eles fazem. Nisso sobra Jason Jordan e Kurt Angle contra John Cena e Randy Orton. Bom, e aí então o Jason Jordan contra John Cena, os dois começam a batalhar ali no ringue, o Kurt Angle lado de fora, só observando. O John Cena consegue levar a melhor e eliminar o Jason Jordan, né? Só que aí o John Cena se distrai, né? Porque eliminou o Jason Jordan, já vem o Kurt Angle rápido, o pai dele, e faz o Angle Slam, né? Faz o finalizador em cima do John Cena e elimina o John Cena de forma surpreendente, de forma surpresa ali. Sobrando ele e o Randy Orton. Por que que eu não coloquei o Jason Jordan pra sobrar por último e sim o Kurt Angle? Porque eu acho que o Jason Jordan hoje ele não tem mais uma credibilidade tão grande pra eliminar um nome como o Randy Orton, o John Cena, fazer pinfall neles. Mesmo que ele seja jovem, precisa ser elevado, eu acho que ainda não tá nesse nível. Eu acho que se ele elimina, por exemplo, o Bobby Roode e o Kurt Angle, já é algo mais nível dele, de eliminar, assim. Vamos devagar, não tem que forçar muito o Jason Jordan, porque senão fica muito, assim, forçado, o nome já diz. Então, eu acho melhor o Kurt Angle eliminar o John Cena, até pelo histórico de rivalidade dos dois e tal, um nome lendário. Enquanto o Jason Jordan tem duas eliminações, mas de caras que não são tão relevantes como o Orton e o próprio John Cena, né? Sobra então Randy Orton contra Kurt Angle, né? E o Kurt Angle até daria trabalho pro Orton, mas o Orton venceria o Kurt Angle com o RKO. Por que o Randy Orton pro final? Eu não sei se vocês sabem, alguns de vocês já devem saber, mas o Randy Orton é o cara que mais venceu nesses combates de equipes em Survivor Series. Isso desde a época que ele era novinho lá e tinha os primeiros combates do SmackDown contra Raw. Ele sempre era o cara que finalizava, sempre era o cara que carregava a equipe no final. E de fato, seria interessante ele fazer isso de novo, porque já que tá comum, segue com essa streak, digamos assim, de vitórias em equipes, né? Então ele finalizaria ali o Kurt Angle, que não conseguiria batê-lo, né? Outro motivo de sobrar o Kurt Angle por final seria o que aconteceria após a luta, onde ele ficaria meio triste, né? O Randy Orton já teria comemorado e o Kurt Angle triste, meio que chorando, digamos assim, porque ele sabia que ele ia ser demitido ali, ia ter que sair da WWE, e aí ficasse meio triste. Eu pensei até em a Stephanie aparecer após a luta e confirmar, você tá demitido, e o Kurt Angle ficar bolado. Mas eu acho que só a cena dele embolado, tipo o que foi a Stephanie e o Triple H no Survivor Series 2014, onde eles também ficaram super tristes lá quando o time da autoridade perdeu, eu acho que só isso já seria o suficiente, então, de ser feito, né? Essas é mais ou menos a ideia, tipo, é claro que não dá pra explicar direito, porque eu até tenho que colocar umas imagens aí pra vocês terem uma noção, mas o certo seria montar um vídeo e tal, certinho, pra vocês terem uma noção do que eu teria feito exatamente, mas eu acho que vocês podem ter entendido mais ou menos um pouquinho do que eu teria feito pra esse Survivor Series, né? Se vai ser assim, aí eu já não sei, né? Mas eu tentei bolar algo assim que eu acho que pode ser legal e que tenha sentido, porque encaixa depois as rivalidades, tudo que vai acontecer. Por exemplo, o Kurt Angle, a rivalidade dele com a Stephanie, depois o Triple H vindo, dele sendo demitido, o Jason Jordan depois, quem sabe, nos próximos shows aparecendo pra pedir uma chance pro pai dele e tal, o pai dele não mereceu ser demitido, etc. Mais ou menos assim a ideia, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Comentem aí o que vocês alterariam aqui, o que vocês acharam de tudo isso. Comentem as teorias de vocês também. Deixa o like, inscreva-se no canal, até a próxima e fui!